Irmãos e irmãs, neste 19º domingo do tempo comum, que agora estamos celebrando, nós ouvimos o Evangelho, que é uma continuação imediata daquele que nós escutamos no domingo passado, e faz uma referência a ele. Nós lembramos como Jesus multiplicou os pães e alimentou a multidão. E assim, nós começamos a ouvir o Evangelho se referindo àquele acontecimento, depois da multiplicação dos pães, daquilo que meditamos anteriormente. Mas para compreendermos bem a mensagem da Palavra de Deus neste domingo, convém que olhemos até um contexto até mais amplo para percebermos o que é que o Senhor quer nos ensinar. Tanto no Evangelho, como na primeira leitura, que falam da mesma realidade. Por isso, convém lembrar o motivo pelo qual Jesus estava naquele lugar. Esse acontecimento começa dizendo assim: Jesus, sabendo da morte de João Batista, retirou-se para um lugar deserto. Nosso Senhor não foi para o lugar deserto com a intenção de se encontrar com as multidões, mas de se recolher, especialmente em oração, como de fato faz no Evangelho de hoje. Mas as multidões precederam o Senhor, e quando ele chegou, ali as encontrou, se encheu de compaixão, ensinou aquelas multidões, e elas se alimentaram, ficaram saciadas. O Senhor só as despede depois de oferecer a palavra e o pão. Mas aí nosso Senhor se recolhe sozinho no monte em oração. Nós podemos entender que aqui ele encontrou o tempo para aquilo que ele foi fazer no lugar deserto. A compaixão o move para agir em favor do povo, mas ele não abre mão daquela intenção primeira. Ele foi exatamente para esta experiência de oração naquele momento difícil. Depois da morte de João Batista, no momento de perseguição, no momento em que ele percebe também que a sua morte vai chegar. Então nosso Senhor está ali em um ambiente que é significado naquela expressão do Evangelho: o vento era contrário. A primeira leitura nos fala do encontro de Elias com Deus no Monte Horebe. Mas a parte que nós escutamos diz somente daquele encontro, e sempre fica muito bonito de saber que Elias, como nosso Senhor, passou a noite naquele monte. Diz que ele passou a noite inteira. Entendemos em oração. E encontrou o Senhor naquela calmaria de uma brisa suave. Mas Elias não estava em tempo de calmaria. Ele estava em uma fuga. De fato, ele tinha triunfado sobre os sacerdotes de Baal, como diz aquele livro, primeiro livro dos reis, passou a fio de espada cerca de 450 sacerdotes de Baal. Ele os venceu. Mas quando a rainha Jezabel soube disso, foi informada pelo rei Acabe, ela disse: que os deuses me castiguem se amanhã não estiveres morto. Mandou avisar Elias. Mandou avisar que Elias morreria ainda naquele dia. Portanto, Elias está em fuga, uma ameaça de uma rainha. E ele sabia que a rainha era realmente perversa e matava mesmo. Ele conhecia a violência daquela rainha. Elias está fugindo, entra deserto adentro,
chega um momento que está completamente desanimado, deita-se debaixo do junípero e diz: Senhor, basta, agora eu quero morrer. Eu não sou melhor do que meus pais. Nós precisamos lembrar disso, meus irmãos e irmãs, para entender o sentido da mensagem de nosso Senhor hoje. E naquele momento, semelhante ao que Jesus Cristo fez com aqueles que estavam no deserto, Deus diz a Elias, através do anjo: levanta-te e come, porque o caminho ainda é longo. Ele comeu pão, bebeu água e seguiu este caminho até o Horebe, o monte de Deus. Mas ele está em fuga sob a ameaça de uma rainha violenta que decidiu que ia matá-lo. Então nós entendemos como tudo que está aqui manifestado como agitação é símbolo não só dos elementos exteriores da natureza, mas principalmente de uma agitação interior. De fato, se diz que lá no monte teve uma ventania que quebrava as pedras, que quebrava os rochedos, que desfazia as montanhas. Mas Deus não estava naquela ventania. Houve um terremoto, Deus não estava naquele terremoto. Houve um fogo, mas Deus não estava naquele fogo. Tudo isso, na verdade, corresponde ao estado interior de Elias. Dentro daquela confusão, de uma agitação interior, ele não pode encontrar Deus. Coisa semelhante nós encontramos no Evangelho, quando os discípulos estão ali, agitados, porque o vento era contrário, e eles não podem reconhecer nosso Senhor naquela agitação. Nosso Senhor se faz presente e eles gritam: é um fantasma. Tem uma gritaria, o Evangelho diz isso mesmo. E eles gritaram de medo. Sabemos que tem barulho de ondas, de ventania, e o grito do medo. Uma situação assim agitada, barulhenta. Deus não pode ser reconhecido nessa agitação e nesse barulho. Quando é que eles reconhecem Jesus Cristo? A primeira leitura termina, como também termina o Evangelho, com uma expressão de adoração. Elias cobriu o rosto porque reconheceu o Senhor. Ele se inclina diante do Senhor. E aqui nós temos os que estavam no barco, prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando isso aconteceu, assim que subiram no barco, o vento se acalmou. É nesta calmaria que Deus é reconhecido. Agora pensemos na nossa vida, meus irmãos e irmãs. E pensemos nas agitações dos nossos dias, nos terremotos, ventanias e fogos interiores que nos têm agitado. E que nós também muitas vezes não percebemos essa presença de Deus. A igreja está representada neste barco que deve atravessar para outra margem. E o Senhor está no monte rezando como aquele que subiu aos céus no dia da ascensão e continua rezando pela sua igreja. Mas às vezes nós podemos ter a sensação de que estamos sozinhos, esquecemos de que nosso Senhor Jesus Cristo foi constituído mediador e intercessor. Ele não foi elevado aos céus para nos abandonar nas águas agitadas deste mundo, mas ele foi elevado aos céus para que, de junto de Deus, nos acompanhe. Jesus passou a noite em oração. Estava rezando pelos seus discípulos, pela sua missão, pela missão da igreja. E o Senhor é o nosso intercessor junto do Pai. E continua orando pela igreja que deve passar neste mundo como em um mar agitado, porque o vento continua contrário. O vento do mundo não é favorável à nossa fé.
a nossa missão. E às vezes, não somente como vida de igreja, como missão que nós somos chamados a levar adiante, nós pessoalmente poderíamos ter a impressão de que estamos sozinhos, de que estamos à sombra de um fantasma. Assim disseram os discípulos: é um fantasma. Meus irmãos e irmãs, será que para nós também Jesus Cristo é um fantasma? O que é um fantasma? É uma sombra de um defunto, de um falecido. Isso é um fantasma. Quem viu um fantasma, viu a sombra de uma pessoa morta. Quando os discípulos dizem é um fantasma, e sobretudo quando esse evangelho é lido depois da ressurreição do Senhor, a questão que aparece é: será que nós realmente acreditamos no Cristo ressuscitado, no Cristo vivo? Ou pensamos estar à sombra de um fantasma? E neste caso, de um fantasma muito antigo, porque faz quase 2000 anos que nosso Senhor morreu. E se o Senhor não ressuscitou, se o Senhor não está glorioso no céu, intercedendo por nós, ele é só uma sombra. E à medida que o tempo passa, essa sombra vai perdendo ainda mais a sua força. Mas nós caminhamos na nossa vida de fé, porque acreditamos na presença do Senhor. Ele está vivo. Ele domina as águas. Ele domina a morte. Ele diz: sou eu. É o nome de Deus, eu sou. E é assim que São Pedro se dirige a ele quando ele está se afogando. Senhor, salva-me. Esse é o nome de Jesus. O nome de Jesus é Deus salva. Senhor, salva-me. Ele invoca este nome que pode salvar. E é o que nós precisamos fazer. Mas não podemos perder o centro da palavra desse domingo que estamos celebrando. Elias estava sozinho na montanha orando. Jesus estava sozinho na montanha orando. Jesus subiu na barca e tudo se acalmou. Nós às vezes queremos fazer a mesma experiência de Elias, do próprio Jesus e destes apóstolos, seguindo outros meios. Ora, se o próprio Elias, Jesus e os apóstolos tiveram a experiência de Deus através do silêncio e da calmaria, por que é que nós pensaríamos em encontrar Deus fora deste silêncio e desta calmaria? Como podemos então viver a nossa fé sem criar espaços de silêncio para a oração, de recolhimento para escutar Deus? Meus irmãos e irmãs, escutar uma ventania que quebra os rochedos é muito fácil. Escutar o barulho do terremoto ou de um incêndio, todo mundo escuta. Ouvir o barulho das ondas de um mar agitado é a coisa mais simples do mundo, não precisa de esforço. É o próprio barulho que se impõe. Ouvir os barulhos do mundo, as agitações, nós não precisamos de esforço nenhum. O próprio barulho se impõe a nós e nós estamos em um tempo muito barulhento, muito agitado. E se não tivermos cuidado, nós reproduzimos até dentro do nosso ambiente de fé, das nossas liturgias, das nossas celebrações, este mesmo barulho. E algumas pessoas até propõem isso, sabe? Umas celebrações barulhentas, porque diz, assim nós atraímos mais pessoas. Atraímos pessoas para quê? Para reproduzir dentro da igreja o que nós já temos de sobra no mundo? Para reproduzir dentro das nossas experiências de celebração e oração o que já tem em excesso nas nossas praças, nas nossas ruas e nas nossas casas, agitação sem fim? O que está faltando em nosso meio, meus irmãos e irmãs, é calmaria, silêncio, recolhimento, oração. E é isso que o Senhor está nos propondo. Ele passou a noite, até as 3 horas da madrugada, rezando. Isso que nós deveremos fazer.
É verdade que nem todos podemos passar até as 3 horas da madrugada, nem começar a rezar às 3 horas. Mas se alguém quer ter vida espiritual e não encontra como encontrou Elias na sua agitação, no seu medo, no seu desânimo, um espaço para a oração, não vai vencer nada. É que a oração nos faz olhar para Deus. São Pedro, quando o Senhor diz, coragem, sou eu, não tenhais medo, ele diz, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus disse, vem. Enquanto São Pedro estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Quando São Pedro começou a olhar para o vento, o Evangelho diz que ele percebeu o vento, porque ele prestou atenção no vento, começou a afundar. Irmãos e irmãs, nós estamos prestando atenção em quê? Ou em quem? Será que nós não estamos aflitos exatamente porque nós estamos dando uma atenção excessiva aos nossos problemas e eles ficam maiores do que realmente são? Como a sombra, a imagem, como o reflexo de uma coisa pequena que nós lançamos uma luz e na parede fica uma coisa gigantesca. Assim nós transformamos os nossos problemas em uma realidade maior do que o que eles realmente são. Ou ainda, nós gastamos muito tempo com problemas que não estão ao nosso alcance. Em que sentido? Cada um examine se não acontece de vez em quando que você dedica um espaço importante de suas horas ao longo do dia em pensar e se agitar com problemas verdadeiros e sérios, mas que não está ao seu alcance resolvê-lo. Está fora de suas possibilidades. A que serviu essa preocupação se você não tem os meios para resolver aquele problema? Hoje é dia de lavar roupa e eu quero colocar a roupa para secar no sol, mas está chovendo. Aí eu passo o dia preocupado com a chuva e eu posso mudar isso. Minha preocupação é essa. Então, se não dá para lavar roupa, lava os pratos que está ao seu alcance. E ainda usa a água da chuva. Veja, senão nós vamos aumentando os problemas ou perdendo tempo com problemas que não estão ao nosso alcance resolvê-los. Evidentemente, vocês entendem que não são esses os problemas reais que estão agitando a nossa vida. Ou seja, não são os pratos, nem a chuva, nem o sol. São outros. Cada um sabe por que é que está agitado. Agora, a pergunta importante que se deve fazer. Ultimamente, quanto tempo você dedicou ao silêncio e à oração para meditar, para pensar na vida? Qual foi a última vez que você se recolheu uns 20 minutos, meia hora, 40 minutos em oração silenciosa? Qual a última vez que fez isso? Se você não fez isso, não espere ter a experiência de Elias, porque você não vai ter. Você vai continuar no terremoto, no fogo e no vento. Não espere ter a experiência dos apóstolos que reconheceram Jesus na calmaria. Não vai ter. Porque você não está fazendo o que eles fizeram. Espere ter a experiência de conhecimento da vontade do Pai, como nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele passava longas horas em oração. E muitas vezes nós queremos ter as mesmas coisas sem passar um minuto de oração. Às vezes nós católicos nos sentimos pessoas que rezam porque fazemos de manhã um sinal da cruz feito mais ou menos e depois uma outra devoção, mas não paramos para rezar. Não nos recolhemos, não fazemos silêncio. Vivemos na agitação sem fim e os problemas vão nos dominando continuamente. Irmãos e irmãs, este final de semana é um apelo muito forte para que nós coloquemos como que os nossos pés no chão
reflitamos muito sobre a nossa vida cristã, sobre os nossos propósitos, sem esconder a ventania e os problemas que nos acompanham, mas fixar o nosso olhar em Jesus Cristo. E com os olhos fixos no Senhor, nós poderemos atravessar, fazer essa travessia de um mar em tempestade, porque nós não estamos olhando para a tempestade, nós estamos olhando para Jesus, que nos chama, vem. E se nós formos, nós passaremos sim, como os discípulos conseguiram fazer aquela travessia. Nós vamos atravessar este mundo como em um mar, e Ele nos espera, porque Ele nos dará a calmaria ao coração. Pensemos nessas coisas, reflitamos sobre nossa vida de oração, quanto silêncio nós estamos fazendo, aproveitemos também o ambiente da igreja para este momento de recolhimento, não fiquemos agitados, porque a missa demora muito, é uma chance boa que Deus dá para fazermos um pouco de silêncio, para estarmos aqui, escutarmos a palavra de Deus e abrirmos o nosso coração para que Ele acalme as nossas tempestades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.